Agora, uma coisa que é interessante de tudo que vocês trouxeram é a gente perceber o atual conflito... Atual? Nem tanto atual, né? O conflito Irã-Israel. E a gente tem uma perspectiva de que, por mais que os números que você apresentou, de que tem crescido esse número de pessoas contra a existência do Estado de Israel, tenha se tornado cada vez mais evidente, ainda assim... A despeito da crença de muita gente que acreditava, inclusive, que o Trump não necessariamente iria intervir em alguma coisa, até por conta de todos os conflitos que está acontecendo dentro dos Estados Unidos e toda a perda de popularidade que o Trump tem tido lá, no final das contas o Trump foi lá e tacou uma bomba no Irã, né? E assumiu, a partir desse momento, uma espécie de conflito que poderia se desencadear e que abalou de alguma maneira dentro da Europa também esse intuito de que poderiam também, de alguma maneira, entrar nesse conflito a despeito dos interesses da sua própria população. Então a gente tá de frente, como a Pedago trouxe pra gente, de um povo que é contra a existência do Estado de Israel, mas de um Estado que, a despeito do interesse desse povo, desses povos, né, dessas diferentes nações, ainda assim serve a esse Estado. E aí a grande questão é essa, assim, o que há de tão especial em Israel para que os Estados Unidos sejam uma espécie de assessoria desse Estado, ou que a Europa seja, de alguma maneira, uma assessoria também desse Estado? Não, eu acho que o motivo pelo qual Israel foi colocado ali onde ele foi colocado é justamente para ser um puxadinho dos Estados Unidos num espaço onde os Estados Unidos não tinha controle político. Então, os Estados Unidos defendem o território deles. Sim. Na prática. Eles estão defendendo o território deles. Eles viram que o domo de ferro não era tão de ferro assim e tava caindo. E aí, a gente pode falar de mil coisas, inclusive da derrubada de uma narrativa de uma defesa perfeita. Sim. Né? Porque eles eram uns indestrutíveis até os ataques do Irã de algumas semanas atrás. E aí, quando acontece isso, por que os Estados Unidos acham importante controlar aquela região? E por que eles não querem de jeito nenhum tecnologia nuclear sendo desenvolvida ali? Porque tecnologia nuclear naquela região significa autonomia industrial. Se o Irã desenvolve tecnologia nuclear, e o Irã não estava trabalhando tecnologia nuclear para desenvolvimento de bomba, eles estavam trabalhando para desenvolvimento de tecnologia, ele se torna um país autônomo, sim, um país com soberania, assim, enfim, que não vai ser questionada tão facilmente. Vai ser um país com as próprias indústrias, que vai se desenvolver industrialmente e vai deixar de fazer parte dessa gama de países que estão sendo controlados pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos sempre exerceram uma forte... enfim, você é da geografia, você é melhor que eu nisso. Mas sempre exerceram um controle ali na região. E ver alguém saindo do seu controle quando você é a grande potência mundial, sim, ainda mais num contexto de BRICS se desenvolvendo e do Irã fazendo parte do BRICS, enfim, né, tendo a questão ali do Irã com o BRICS, é assustador pra eles, porque eles estão vendo o império deles ruir. E aí eles vão começar a atirar pra todo lado. Literalmente, eles estão começando a atirar pra todo lado pra tentar manter essa hegemonia. Essa hegemonia local, E é algo que acontece toda vez que um grande império tá caindo, esse império fica completamente biruleibe das ideias. Violento. E ataca. Sim. Vai atacar internamente, então eles estão atacando os imigrantes para tentar manter aquela ideia de que a gente é o país perfeito e o problema são eles que vieram de fora, que a ameaça é estrangeira, que também foi aplicada na Alemanha nazista com os judeus. Eles estão aplicando isso com os imigrantes agora, eles estão aplicando isso com a Palestina, eles estão aplicando isso com os iranianos, sendo o povo árabe rudimentar e problemático, porque eles querem de toda forma manter uma hegemonia que já não se sustenta mais. Então o que a gente está vendo é uma queda de um grande império, só que ele não vai cair quieto, ele vai cair tirando. Sim, porque é isso, todo momento histórico onde houve essas mudanças hegemônicas de poder, houve espaço para essa violência, né? O Reino Unido, a virada do Reino Unido para os Estados Unidos, enfim, sempre... Agora olha só o Irã. Estamos falando de balança, né? Sim. Comercial. Ano passado, o Irã deu um superávit para o Brasil superior a 3 bilhões de dólares. Ou seja, aproximadamente 16, 17 bilhões de reais. E a gente questiona a proximidade do Brasil com o Irã, mas não questiona de Israel. Aí essa gente inculta, vulgar, cafona,
que tem um CNPJ que fabrica jeans, ou sei lá o raio que o parta, vem tagarelar contra o Irã. Detalhe, segundo o embaixador iraniano no Brasil, eu já sabia disso de outras fontes, mas ele confirmou, mais da metade das relações comerciais do Brasil com o Irã se dão, do lado de lá para cá, por meio de países terceiros. É em virtude de uma série de embargos ilegais dos Estados Unidos que impedem o uso do fluxo normal do comércio, da compensação, etc. E aí, então, portanto, o ano passado, nós tivemos com o Irã um superávit seguramente superior a 6, 7 bilhões de dólares. Sim. E que pode ser incrementado. E aí, completando, que eu acho que é muito interessante esse raciocínio, o domo, essa bobajada toda, o domo, na verdade, é uma palhaçada. O que conta o sistema Arrow, que é operado pelos Estados Unidos, que é a grande... Sim. Quando isso tudo fura, e não fura para os S-500, mas fura para o sistema iraniano, quem furou? Israel? Esquece! Isso aí é uma quermesse genocidária. Furou para os Estados Unidos. Aí a capivara é outra. Essa desmoralização conta. Sim. E aí os Estados Unidos precisam dizer, olha, não é bem assim, nós vamos agora dar uma... E atacam. Atacam a pedido do Netanyahu. No terceiro dia de bombardeio ao Irã e a represália, ele já pede a intervenção dos Estados Unidos. Então o poodle ficou peladão, e essa é a prova de que é mentira de que o rabo abana o cachorro. O cachorrão gigante são os Estados Unidos. Esquece Israel. Pelo amor de Deus. Esse negócio de ficar de joelho para Israel não existe. Tecnologicamente, tudo isso é estadunidense. Sim. A grande potência nesse particular são os Estados Unidos. E aí, claro, é um puxadinho. É uma grande miragem para vender Israel como um país do futuro. E eles estão tentando moderno. se vender porque eles precisam de algum jeito se apresentar. E o discurso colonial sempre foi esse. O discurso colonial é superioridade tecnológica, superioridade filosófica, cultural, tudo que você possa imaginar, daquilo que é civilizatório, esse é o discurso fundamental do Ocidente. Do Ocidente, da civilização versus barbárie. A bobajada religiosa, pseudo-religiosa, é um detalhe. Durante o período das cruzadas foi um detalhe. Tudo era por mercado, por rota, etc. Sim. Essa foi a grande luta deles. E o detalhe disso tudo é que um país como o Irã, que é um país que tem um programa nuclear atestadamente civil, signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, sujeito, portanto, às inspeções... Israel não é, no caso, né? Não, porque não é signatário do tratado. Sim. E tem bombas atômicas. Sim. E não está sujeito, nunca teve inspeção regular da Agência Internacional de Energia Atômica por meio de seus inspetores, conforme o tratado. Sim. O Brasil, por exemplo, está sob esse regime de inspeções. O Irã está. Todos os relatórios da ONU, desde que acontece isso, o Irã assina o tratado, dizem que o programa nuclear iraniano é civil. Mas não é só a questão nuclear. A questão missilística está em questão. Os Estados Unidos sabem que o programa nuclear é civil. Eles querem acabar com o programa missilístico do Irã. E o Irã provou que era necessário os seus mísseis, porque ele revidou. E se ele tivesse pelado sem mísseis? Sim. Quando você é um país que não tem blindagem do seu espaço aéreo, você está destruído. Está aí a prova da Iugoslávia, está aí a prova da Líbia, está aí a prova da Síria, está aí a prova do Iraque, que uma rapaziada aqui no Brasil diz que tudo isso é revolução, né? Claro, quando não tem mísseis, a revolução. E um detalhe importante é que a capacidade missilística não é só de mísseis para arremessar contra um adversário, ainda que seja em autodefesa. Sim. A capacidade missilística são foguetes que levam satélites, e o Irã meteu satélites no mundo, no espaço sideral. Sim. Consequentemente, esse é um país desenvolvido em tecnologias que pouquíssimos países são, e os caras querem impedir que isso aconteça. Esse é um modelo para o Oriente Médio. E para finalizar, esse é um país com 90 milhões de habitantes, 1,5 milhão mais ou menos de quilômetros quadrados, BRICS.
um país que tem um PIB pela paridade do poder de compra de 1,7 a 1,8 trilhão de dólares. O que é Israel? Então, essas são as comparações que tem que fazer. Essas que são as comparações que nós temos que fazer, na minha opinião, né? E aí as pessoas comuns vão entender, que é o que nós estamos discutindo. Como é que você explica para uma pessoa comum qual é a vantagem? Como é que você defende a soberania do Brasil? Tendo prejuízo com Israel? Tendo prejuízo com o PCC lá do Oriente Médio? Tendo prejuízo com o cara do Comando Vermelho no Oriente Médio? Sim. Ou tendo relação com o cara que tem uma população gigantesca que vai consumir teu produto, que tem uma economia gigantesca que vai interagir com a tua e complementar a tua, que tem tecnologia, que compra tuas coisas, que respeita a tua soberania, que vota com você na ONU, que está no BRICS com você. Perfeito. Até porque, assim, é uma discussão importante a gente entender que o imperialismo e o colonialismo se sustentam a partir do domínio de patentes tecnológicas pelo mundo, né? A gente entender, por exemplo, por que o Irã tem sido impedido por esse crescimento, apesar de se consolidar como uma potência tecnológica nesse ramo específico, mas a Coreia do Sul, por exemplo, é permitida, né? Por que a Coreia do Sul pode? Curiosamente, o país que tem a maior base militar dos Estados Unidos fora dos Estados Unidos. Histórica, 200 mil militares. E aí a gente entende, até para puxar para o cinema, isso também acontece muito, né? A gente entende... Tem uma indústria militar e de exportação superior de Israel. Sim, pois é. E até a gente pensar em cinema... E a gente entender, por exemplo, a diferença do cinema brasileiro para o cinema sul-coreano. Por que o cinema sul-coreano tem avançado tanto no sentido de conseguir atingir outras localidades, ser exportado pelo mundo, etc. Por que o cinema sul-coreano? Por que foi permitido que a indústria da cultura sul-coreana crescesse, mesmo sob influência dos Estados Unidos naquela região, e o Brasil não? Existe um controle de patente tecnológica, o Brasil é dependente desse mercado externo, que impede com que essa indústria cresça, e a gente entender que cinema é indústria, né? Cinema é indústria, e cinema sendo indústria está submetido, assim como as outras indústrias, a esse sistema internacional de domínios tecnológicos e patentes, né? E a gente pensar que se no cinema é assim, também é nos outros ramos da economia, nas outras economias, né?